Pelo menos uma justificativa do porquê eles estão reciclando os yokais de Inuyasha Kanketsu Ren a gente teve. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações coletadas de uma entrevista dada pelo roteirista de Hanyo no Yashahime e que pode trazer aí algumas pequenas respostas pra gente. Então se você quer conferir, não esquece de deixar desde já o seu like no vídeo para dar uma força aqui pro canal, e se não é inscrito, se inscreve, porque aqui a gente fala de vários animes, inclusive Inuyasha e Hanyo no Yashahime, mas vocês podem procurar outros vídeos aqui no canal, tem outras playlists de vários conteúdos, eu divido pelos nomes dos animes. E bom, alguns de vocês inclusive chegaram a me mandar no Instagram uma entrevista que foi dada pelo roteirista de Hanyo no Yashahime, Katsuyaki Sumisawa. E essa entrevista está postada, vocês podem conferir lá no canal da Viz Media ou então também na página do Facebook deles, tem legenda em inglês, então é muito mais fácil para algumas pessoas entenderem, mas eu vou compilar aqui algumas das informações que eu achei mais relevantes e fazer algumas análises em cima disso. E bom, dentre as informações que mais me chamaram a atenção, principalmente para eu discutir aqui nesse vídeo, é justamente uma possível resposta do porquê a gente está tendo aí uma certa reciclagem de personagens, de yokais, nos episódios de Hanyo. Para quem não acompanha as análises aqui do canal, eu venho discutindo com vocês desde o episódio lá do Yokai Gato Fantasma, assim como também no episódio da semana passada e no episódio dessa semana. Mas eu preciso que vocês entendam que essas minhas críticas sobre reciclagem de personagens não estão relacionadas a outros personagens, outros yokais, como foi o Nenokubi, como foi a Senhora de Três Olhos ou até mesmo aquele yokai raiz. Porque aqueles personagens eram yokais ou que nós já conhecíamos e tinham uma lore dentro de Inuyasha, como foi o caso do Nenokubi, e que eles conseguiram manter ele vivo e dar um aproveitamento muito interessante para o personagem, ou então a Senhora de Três Olhos, que era uma descendente de uma yokai que aparece na história clássica de Inuyasha. E o yokai raiz é um yokai aleatório de nível baixo, fraco, e que é bem comum de se encontrar no universo de Inuyasha. As minhas críticas são aos yokais que estão tendo os plots, as histórias meio que repaginadas. Então a gente vê alguns yokais sendo reaproveitados junto com as histórias que eles tiveram dentro de Hanyo e que não foram adaptadas para o Kanketsu Ren. Dentre esses eu vou citar principalmente o Yokai Gato Fantasma e também Jinka e Kinka desse episódio número 10. O episódio número 9 a gente teve ali Meioju, mas teve algumas diferenças. Se você quer entender um pouquinho melhor, confere lá na análise do episódio 9, que eu achei que eles até que fizeram um bom trabalho, ficou legal, ficou divertido, não ficou parecendo um copia e cola. Mas nesses outros dois casos, principalmente o do Yokai Gato Fantasma, me incomodou um pouco ser realmente a trama reaproveitada. Não foi animada em Kanketsu Ren e que inclusive eu vou fazer uma série de vídeos aqui contando para vocês esses mini arcos não animados, então mais um motivo para vocês se inscreverem no canal. Mas sobre a entrevista em si, Sumisawa, quando está falando sobre a relação entre o anime clássico de Inuyasha e também sobre Hanyo, ele acaba nos dizendo que a intenção era justamente fazer como foi feito em Kanketsu Ren, onde eles simplesmente respeitavam o universo da série. O objetivo era fazer com que nós nos sentíssemos assim como quando foi lançado Inuyasha Kanketsu Ren, nos sentirmos assistindo uma verdadeira continuação de Inuyasha, respeitando aquele universo. E é por isso que ele se empenha em fazer com que nós nos sintamos assistindo Inuyasha. Então ele não diz com as palavras exatas, mas fica ali meio implícito pra gente de que na verdade alguns reaproveitamentos de yokais são uma forma de nos fazer com que a gente se sinta assistindo realmente Inuyasha. Então é muito mais fácil você pegar alguns personagens, alguns yokais mais clássicos e colocá-los dentro de Hanyo ao invés de criar novos yokais completamente diferentes que talvez possam parecer muito desconectos com toda a trama que Inuyasha já apresentou pra gente. E aí talvez vocês falem, tá, mas eles podiam usar os yokais sem reciclar a trama. Concordo. Mas nesse trecho da entrevista, enquanto ele explica a tentativa de se manter fiel a Inuyasha, ele nos diz que ele gostaria que nós imaginássemos as situações em que as meninas estão envolvidas, pensando o que Inuyasha faria.
E aí fica muito mais claro pra gente entender onde ele quis chegar. Porque se a gente tem tramas sendo praticamente que replicadas em Hanyo, é muito mais fácil pra gente imaginar o que Inuyasha faria, porque na verdade ele já fez. A gente só não teve muitas vezes animado daquela forma em Kanketsu Ren, mas a gente que acompanhou o mangá já sabe, e eles também, até porque é de onde eles tiram um certo direcionamento para como fazer a luta. Nessa mesma entrevista ele diz que a Rumiko supervisiona o trabalho dos scripts e também a história que está sendo apresentada das personagens. Ele conta um pouquinho sobre como nasceu a ideia de Hanyo, que por mais que ele e todo o pessoal da Sunrise entendesse que Inuyasha acabou de forma perfeita e que deveria apenas ficar ali finalizado e sem ser modificado, os fãs pediam muito porque Inuyasha é uma série muito famosa e os fãs sempre perguntavam para ele em eventos a respeito de Inuyasha, Agome e Sesshomaru. Então a gente já sabe aí o porquê que os três é que acabaram deixando os filhos mais relevantes para a história. Eram eles os focos das perguntas. Mas justamente por conta desses pedidos todos, ele elaborou uma ideia e foi conversar com a Rumiko. Então que após alguns debates, alguma conversa, a Rumiko acabou dando a bênção para ele fazer esse trabalho e inclusive se responsabilizou em fazer um trabalho do design das personagens, e foi onde nasceu a ideia de contar a história das filhas do Sesshomaru. Isso fica muito claro na entrevista que o objetivo de Hanyo é contar a história das filhas de Sesshomaru, Towa e Setsuna. Esse é o foco de Hanyo. Então eu sei que a Moroha tem muitos fãs e eu também gosto muito dela, acho ela muito carismática. Inclusive ela é filha do protagonista da série original, então é um pouco estranho pra gente ter um protagonismo distribuído para outras personagens que não são as filhas do protagonista, porque isso é um pouquinho incomum, mas isso justifica, isso explica o porquê de a Moroha muitas vezes não ter tanto tempo de tela ou ela não ter tanto foco. É um pouco triste, mas desde o início o objetivo sempre foi contar a história das filhas do Sesshomaru, e é por isso que muitos de vocês muitas vezes falam que esse anime parece muito mais um anime do Sesshomaru do que uma continuação de Inuyasha, e é porque ele já nasceu com essa essência, para ser a história das filhas de Sesshomaru. Mas então é isso, pessoal. Eu quis trazer alguns pontos junto com os meus comentários sobre a entrevista. Se vocês discordarem ou ficarem em dúvida de alguma informação, vocês podem conferir a entrevista, como eu falei, lá no Facebook da Viz Media e no canal deles também. Tem lá com legendas em inglês. Um grande abraço, até mais. E não esquece de deixar o like e de correr para o sorteio se você não está participando ainda, que o Funko do Inuyasha sai no final do mês.